Fala, Matheus Chibus, do canal Siqueira. Eu decidi fazer algumas modificações no horário dos vídeos, né? Ao invés de gravar agora à noite, eu gravarei quando puder à tarde, porque é algo que fica melhor para mim, muitas vezes, fica melhor para vocês e fica melhor para todo mundo, né? Aumenta até o alcance em tudo, né? É algo muito bom. Pois então, uma coisa que muita gente não entende, né? E é impressionante como você tem muito nacionalista que é zero no assunto, é a cultura brasileira. Quase ninguém compreende corretamente a cultura brasileira, principalmente a literatura. Foquemos por hora no caso específico da literatura brasileira. Por que as pessoas não entendem a literatura brasileira? Porque o cânone da literatura brasileira que foi criado é um cânone muito ruim. É um cânone muito porco. Por quê? Porque o cânone da literatura brasileira, quem foi que criou? Foram o Antônio Cândido e os seus discípulos da USP. Como foi que o Antônio Cândido estruturou o seu cânone da literatura brasileira, mais exemplificado na história da literatura brasileira, né? Usando a literatura brasileira e a cultura brasileira de modo geral como sendo uma estrutura historicista. É uma estrutura historicista que converge para o Zeitgeist, que é a chave hermenêutica pela qual ele analisa toda a cultura brasileira, né? Qual é o fim último da literatura brasileira para o Antônio Cândido e para os seus seguidores? É o Partido dos Trabalhadores, é o PT. E o que é o Zeitgeist, ou a encarnação da cultura brasileira? O Lula. O Lula é o ponto de convergência de toda a cultura brasileira para o cânone oficial da literatura brasileira. Os tipos brasileiros devem ser reinterpretados à luz do Zeitgeist, o Lula. Tudo o que aconteceu foi predeterminado em uma teleologia em ordem ao PT. Então, o que acontece? O que se conforma a esse fim último, que é o louvor ao PT como realização do Brasil, foi descartado. Gustavo Corsão foi descartado. Antônio Olinto foi descartado. Inúmeras outras figuras, né? É um rol gigantesco. O que ficou foi quase exclusivamente o que podia ser reinterpretado como sendo direcionado ao PT. Por exemplo, o Graciliano Ramos, que é um grande autor, uma pessoa que eu admiro muito, mas que ele se tornou o modelo estilístico para a nova geração de escritores brasileiros. O modelo estilístico universal, né? O que foi algo ruim, porque eles se viram limitados a uma visão muito estreita da sua realidade. E fora que o Graciliano Ramos em que eles se inspiraram, não foi o Graciliano Ramos contista, ou mesmo romancista, e sim o Graciliano Ramos das Memórias do Cárcere. Né? O indivíduo que ele observa a política pela sua experiência direta.
Então o escritor brasileiro se tornou o militante engajado, que reinterpreta tudo a partir da sua própria militância política. E imprime na sua realidade apenas aquilo que é convergente ao ideal de esquerda. É por isso que grande parte do que se escreveu no Brasil nos últimos 40 anos é de qualidade duvidosa. Também é um dos motivos pelos quais a crítica literária brasileira tem uma raiva muito grande, que não é totalmente desmerecida, mas por outras razões, é o Paulo Coelho. O Paulo Coelho é ruim? É. Paulo Coelho é ruim. Mas Jô Soares é ruim? É, também é. Chico Buarque é um desastre, né? Chico Buarque como escritor é um lixo completo. E ainda assim é reverenciado como um grande escritor, como um grande autor, né? No caso do Chico, porque o Paulo Coelho não tem como ser inserido, o Paulo Coelho não tem como se inserir nessa narrativa de louvor ao PT. Você não tem como ver o Paulo Coelho, por exemplo, como um intérprete, usando o termo que ele usa, um intérprete da miséria brasileira, das contradições sociais, das relações de classe que culminam na emergência desse velho de gás que é o Lula, né, com o PT, que é a realização do Brasil para a renovação do socialismo mundial. Né? Eles não veem, não tem como encaixar o Paulo Coelho nisso. Paulo Coelho é bom? Não. Mas não é pelo motivo que eles falam. Já, por exemplo, o Chico Buarque. O Chico Buarque é uma figura muito fácil de se encaixar nisso. Por quê? Porque o romance do Chico Buarque, né, ele é uma versão brasileira, né? Não sou eu o primeiro que digo isso. Ele é uma reedição brasileira do Nouveau Roman, né? Que é o romance marxista hegeliano francês, né? Daquele povo, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, né? É a descoberta, a saga do eu rumo ao outro. Né? É o romance hegeliano marxista. E o Chico Buarque ele faz isso muito bem. A saga do eu em relação ao outro, que na significação petista, o outro é a coletividade que converge para o socialismo. Então dá para você colocar lá o Chico Buarque muito bem. Dá para você colocar o Jô Soares, por quê? Porque toda a obra do Jô ele é um louvor, ela é um louvor à teluricidade brasileira, que é algo que a esquerda considera ser algo lindo, e que também é algo essencial ao PT e ao discurso do PT, essa exploração da teluricidade. Então, a literatura brasileira, ela precisa de ser reestruturada no seu cânone. Eu acho que não serei eu quem irá fazer isso. O Rodrigo Gurgel, aluno do Olavo de Carvalho, tentou fazer isso. Mas eu confesso que eu não li todo o trabalho do Rodrigo Gurgel. Então eu não posso falar com muita propriedade.
Agora, se eu fosse recomendar um livro introdutório à literatura brasileira, ou melhor, um livro, não um livro de introdução, mas um livro que seja uma chave hermenêutica para a literatura brasileira, eu recomendaria A Sagarana, do Guimarães Rosa. Por uma série de razões que eu acho que não convém tratar aqui, porque eu já me estendi demais nesse vídeo. Mas principalmente porque ela é um romance que chega ao sublime. Não, melhor, não é um romance, é um livro de contos que chega ao sublime pelo comum, pelo folclore brasileiro. Pelo nosso imaginário, ele consegue, pelo nosso imaginário particular, ele consegue tocar o universal, principalmente o conto final, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Pois então, um forte abraço a todos e até logo. Farei outros vídeos no futuro sobre literatura brasileira. Pois até logo.